Olá, pessoal do F1, tudo bem? Eu espero que na medida do possível esteja tudo ótimo. Turma, semana passada vocês receberam duas atividades muito importantes na nossa disciplina. Foram duas atividades, carga pesada, não foram? A reescrita da produção de texto e a lista de correção, a famosa lista de correção. Porque essas duas atividades são as mais importantes da nossa disciplina. Tudo é importante, mas estas têm um grande peso porque é o reescrever, é o famoso aprender com os nossos erros. Ao receber a sua produção de texto, você viu as marcações que foram feitas e corrigindo, o que a gente espera? Que aquelas falhas não sejam repetidas. Afinal de contas, há falhas ali que vocês devem ter percebido de concordância, por exemplo, eles foi. Não precisa de aparecer isso mais, não é verdade? São questões de atenção. Na idade de vocês, lendo como vocês leem, eu tenho certeza que é uma questão apenas de reler o que escreveu e ter ali uma atenção. Se talvez tivesse relido assim, antes de entregar, você teria percebido certas falhas, que vai no habitual, mas a gente tem que corrigir, nós não podemos deixá-los passar. A lista de correção já envolve a sala toda. Na lista apresenta palavras que foram encontradas com relação a erros ortográficos, com relação à concordância, e o que deixa a lista maior são os acentos. Pessoal, os acentos são importantes na língua portuguesa, isso é essencial. Sabiá é diferente de sábia, que é diferente de sabia. Então, vamos acentuar, é um hábito, tá certo? Nós precisamos cultivar este hábito, porque ele é essencial na língua portuguesa. Mas deixa pra lá. Esta semana será uma semana diferenciada, porque trabalharemos com o livro literário O Diário de Zlata. Finalmente chegou o momento de pegar o livro e abrir as suas páginas. Mas antes, falarei para vocês um pouquinho sobre o gênero. O diário é um gênero textual muito utilizado e de extrema importância, sabia disso? Pois é. Falando assim, um pouco resumidamente, diário é um caderno onde a pessoa registra diariamente ou com uma maior frequência, os fatos que aconteceram durante o dia de cada um. Pode ser tanto um momento, pode ser momentos, pode ser também um resumo do dia. Mas é um relato pessoal, é um relato individual. E é claro, esses relatos eles são escritos com datas, né? Para você ter uma noção do período de quando as coisas aconteceram, a gente coloca ali a data e vem o registro. O que mais caracteriza o diário é a questão da confidência. Como o caderno é um objeto totalmente pessoal, o diário ele passa a ser um objeto amigo confidente que cada um tem. E a característica da confissão é a principal característica que um diário tem. Nele você tem total liberdade de registrar suas impressões sem se preocupar com o que o outro vai pensar. Ele é seu, é um amigo confidente. Então o diário ele é extremamente importante até na construção pessoal. Sabia disso? Que é isso, Roberto? Virou psicologia? Virou. O diário tem tanto benefício. Mas eu não vou falar dos benefícios agora não. Eu vou falar dos benefícios depois. Sabe por quê? Você já ouviu o que é o diário? Vamos começar a nossa leitura? Mas antes de começar, vocês vão ouvir um trechinho de uma breve mini entrevista com alguém que eu acho que vocês gostam bastante, falando sobre o livro Diário de Zlata. Te vejo daqui a pouco. Bye, bye! Pode sim.
diário, dependendo de quem o escreve e também do contexto em que a pessoa o escreve, ele acaba se transformando sim em um documento histórico. Por quê? Porque são relatos, relatos pessoais, e à medida que a pessoa vai descrevendo o que ela vivencia dentro de uma circunstância, de uma determinada circunstância, isso acaba levando a nós, leitores, a nós que estamos de fora, seja de questão de época, ou seja, até mesmo de lugar, o relato ele esclarece melhor, né, para gente o que é aquele devido momento. Por isso, ele acaba se transformando também em um registro histórico. Pode sim. Tanto Zlata quanto Anne Frank, as duas são garotas conhecidas, porque devido ao diário que elas escreveram. Ambas vivenciaram dois conflitos grandes na nossa história, né? Anne Frank vivenciou a Segunda Guerra Mundial e o registro dela, feito no diário, ele traz para nós, né, leitores, várias informações do que era estar escondido com a família, dia após dia, meses, anos, quanto tempo eles passaram escondidos. Então, esse relato, né, vivendo ali na clausura, ali escondido mesmo, né, com medo e tudo mais, tudo isso torna pra gente mais claro um momento, o que era viver, o que era estar ali. E Zlata é o mesmo caminho. No caso dela, ela já é um conflito até mais recente, foi de 1992. Na época, a Iugoslávia estava passando por grandes transformações. A Eslovênia e a Croácia haviam já decretado independência em 1991 e em 1992 foi a vez da Bósnia. Bósnia também queria decretar a sua independência e isso não é uma coisa simples, então teve várias revoltas, vários conflitos, e Zlata, que morava em Sarajevo, ela vivenciou tudo isso. Então, as duas têm diários que são de extrema importância como registro histórico para compreendermos melhor o dia a dia daquele momento, naquele local, de acordo com o registro delas. O interessante no livro de Zlata é que ele não começa já quando a guerra eclodiu, pelo contrário, começa bem antes, começa relatando o que uma menina qualquer, como qualquer garota de 12 anos de idade faria quando começa as aulas. Então ela está ali mostrando que a aula vai começar, comprando os materiais. Então, ou seja, o livro, o Diário de Zlata, ele pega momentos antes da guerra e quando está para começar, inclusive quando de fato eclode, né? E quando a guerra tem o seu ponto auge. Então a gente vê ali uma gradação, a gente vai vendo as coisas acontecendo, como que vai sendo a mudança no dia a dia da vida dela. Sim, Zlata, ela ficou conhecida como a Anne Frank de Sarajevo. Por quê? Porque as duas são garotas que foram, né, no caso, que já tem um grande tempo que o livro foi escrito. Por quê? Porque as duas tiveram o diário conhecido mundialmente por causa de dois conflitos grandiosos que marcaram aí a nossa história. Então, pessoal, gostaram da pessoa que foi entrevistada? Sim, 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 claro, Roberta, nós gostamos, nós amamos. Ai, I love you. Gracinha de vocês. Turma, após ouvir aí o breve relato sobre o que vem por aí com o livro Diário de Zlata, muito bacana, muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar, porque nós temos muitas lições neste livro. Eu quero dizer a vocês, para a gente fechar aqui, a importância do diário, pois diário não é brincadeira. Sabiam disso? Por que que não é? Primeiro, o ato de escrever, não sei se é do conhecimento de vocês, mas escrever à mão, tá? Detalhe, à mão. Esse exercício, ele ativa uma parte aqui do cérebro que auxilia, com licença, tá? Na memória de longa duração. Isso é uma coisa muito bacana, tá? Outra coisa também que é benéfico
que se consegue a partir do diário é porque muitas vezes nós colocamos no papel, né, por escrito, aquilo que não conseguimos falar. Isso é essencial, isso é de extrema importância para as coisas não ficarem engasgadas em nós, tá? É uma forma de soltar aquilo que está lá dentro, machucando, corroendo, tá? Porque isso se transforma pode vir a se transformar em algo psicossomático. Então, é uma forma da gente se extravasar. O diário, ele tem tantas coisas benéficas, você vai registrando ali as lições do dia a dia, os registros do dia a dia, as lições de vida, e eu vou pedir licença a vocês, porque tem tantas coisas sobre os benefícios de fazer um diário que eu vou ter que lê-las. Então, por favor, respeitem, tá? Porque eu não consegui, ou melhor, eu compreendo, mas é que eu quero passar tudo direitinho para vocês, tá? Escrever no diário, isso proporciona clarear pensamentos e sentimentos. No registro frequente, você vai anotando as suas emoções, isso permite que você se identifique melhor, você se conheça, faça com que você se conheça melhor, tá? Porque no registro do dia a dia você vai interpretando a sua forma de agir e de sentir diante daquilo que você vive. E quando você não tem alguém para compartilhar, para te dar esse feedback, o feedback acaba sendo o seu próprio caderno, o seu próprio diário. Ao fazer essas anotações, é possível processar melhor acontecimentos do passado. Porque, claro, como o diário tem registros do dia a dia, quando você volta a um determinado fato, é possível que você consiga entender melhor algo que aconteceu. E nesse entendimento, isso proporciona um crescimento pessoal para que você possa agir de forma diferente, tanto no presente quanto no futuro. Isso é se autoconhecer. Escrever um diário com frequência nos oferece novas perspectivas. Por quê? Porque isso organiza os nossos pensamentos. Por que organiza? Porque nos proporciona ver determinadas situações por outros ângulos, tá certo? O que nos leva, tudo isso porque nos leva a nos conhecermos melhor, tá? A gente consegue identificar repetições de atos, nós conseguimos identificar melhor as nossas habilidades, as nossas dificuldades, tá? Nós registramos com o registro frequente do diário, a gente também consegue acompanhar a nossa evolução, a evolução dos nossos desejos, dos nossos objetivos, porque a gente coloca essas coisas e à medida que você vai observando, você vai vendo até que ponto você está evoluindo naquilo que deseja ou que tá faltando agir mais em cima daquilo, que é sua realização pessoal, tá? Exercício da escrita, yes! Amo essa parte, tá certo? Escrever regularmente melhora o estado mental. Olha, esse dado, isso foi comprovado em pesquisas universitárias, tá? Que escrever regularmente, escrever diário, tá certo? O seu relato de vida com frequência melhora o estado mental. Por quê? Porque as situações de estresse ou qualquer situação que aflora as nossas emoções, quando a gente coloca no papel, coloca isso como prática de 15 a 20 minutos, seja 3 ou 5 vezes por semana, aí depende de cada um, é o autoavaliar-se, é uma mistura de desabafar com autoavaliar. Inclusive, nessas pesquisas, eles colocam até as pessoas que têm depressão, uma das atividades que eles dão a essas pessoas é o diário, tá? É o registro para que ela possa estar analisando, revendo, compreendendo melhor. É uma evolução pessoal para cada um de nós. Desperta a criatividade, clim! Tá certo? Escrever continuamente aumenta a qualidade do conteúdo, do contexto, elabora melhor as frases, desenvolve ideias
e memoriza informações importantes. Olha que bacana, né? O que é ter uma atividade como essa, como um hábito, com frequência. É claro que ali também nós registramos os nossos erros e os nossos acertos. Então, ou seja, com os erros a gente aprende, com os acertos nós mesmos nos incentivamos para algo mais, algo melhor. Turma, agora vem um desafio. Qual que é o desafio? O diário é algo tão bacana, só um momentinho. Nossa, eu não falei o principal. O principal é que deixa mais claro seus sentimentos e pensamentos. Isso é um autoconhecimento, é uma autoavaliação muito importante. Então, ter o diário como hábito é autoconhecer-se, é se permitir conhecer, tá? E é por esse motivo, por isso que eu falei que é o mais importante, vocês vão pegar aí na casa de vocês um caderno qualquer. Eu peguei aqui um caderno, dei uma carinha nova para ele aqui na capa. E este aqui, a partir de hoje, vai ser o meu diário. E este é o compromisso que nós faremos. Vocês já perceberam na entrevista chica que tanto a Anne Frank quanto a Zilata, elas escreveram o diário delas em momentos difíceis. Querendo ou não, este momento que a gente está passando agora não é um momento, é um momento que foge do nosso habitual. E ele tem sim um momento de, como fala, fugiu minha palavra, é um momento atípico, é um momento de interrogação. A gente não sabe de muitas coisas, a gente ouve muitas coisas, não sabe o que segue, mas é um momento tenso, não é? Então, quem sabe, é um momento que já entrou para a história, né? Essa questão da quarentena. Então, turma, quem sabe o seu diário aí não venha a ser conhecido como dessas garotas. Tudo é possível, tudo é possível. Não estou falando que vai ser, mas tudo é possível. Então, a gente vai registrar nesses dias, no dia a dia, durante esses dias, tá? A partir de hoje, o nosso diário. Como? Vocês vão escrever no diário de vocês vão pegar um caderno, vão dar uma cara nova para ele, pega aquele que tá lá guardadinho, sem estar sendo usado. A gente tem que reaproveitar as coisas, né? Isso é importante. Reciclar, não é verdade? E vai fazer dele um ótimo uso, que é um crescimento pessoal. E vocês vão registrar o dia a dia de vocês. Se você não registrar todo dia, que seja com frequência, que seja de 2 em 2, no máximo 3 em 3, não deixe passar disso. O ideal é de 2 em 2. Então você vai colocar ali como que foi o seu dia e o que você está proporcionando a você mesmo nesses dias para aproveitar ali com a sua família, para ler algo que você queria. É um momento diferenciado. Então esse registro, ele vai ser muito importante. Pode ter certeza que vai ter muita recordação sobre isso que a gente está vivendo aqui. Se alguém tem alguma dúvida ainda de como escrever, eu tenho umas dicas para vocês. A primeira é que a gente tem que ser frequente. Para que o diário tenha todos esses benefícios, tem que ser uma escrita frequente. Segunda dica que eu vou falar para vocês, é legal, não é obrigatório, é legal você escrever de manhã. Na verdade, é mais legal ainda, é melhor ainda, vou melhorar a frase, escrever assim que você levanta. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de acordar assim, otimista. Então, quando você escreve, né, recordando o que você viveu, ou então colocando o que você quer para o seu dia, é como se a gente já tentasse colocar mais ânimo para aquilo que você vai viver. Tá? Então é interessante, não é obrigatório escrever assim que seu dia começar.
E outra dica para você escrever o diário é escrever livremente, sem se preocupar com gramática, sem se preocupar com que não tem o que o outro vai achar. O diário é seu, eu não vou lê-lo, eu vou querer ver sua capa, só isso. Vou querer ver se você registrou, mas assim, folheando as folhas. Eu não vou ver o conteúdo, porque é pessoal, tá certo? Mas é importante. E turma, e é claro, ó, Roberto, e o Diário de Zilata, a gente não vai ler, não? Claro que nós vamos. Pessoal, para esta semana, a gente tem uma missão. Vocês vão lê-lo até a... gente do céu, o pessoal desmarcou aqui, porque aqui também tem gravações, tem erros de gravações, tem tudo que vocês imaginarem, tá? E vocês vão ler aqui o livro, vocês vão começar a lê-lo até, vocês não vão ler tudo de uma vez não, viu pessoal? Nós vamos dividir este livro por semanas, em 4 semanas, tá? Depois dele a gente passa para este aqui, ó, o e-mail de caminha, tá bom? E este aqui vocês vão ler até... Será que pode ser até aqui? Tava marcadinho. Ah, tá. É aqui mesmo. Tem umas coisas tão bacanas aqui, vocês vão gostar muito do livro. Depois vocês vão me contar, tá? Os antibióticos. Ixi. Aham. Ai, aqui começa as coisas. Tá bom, pode ser até aqui. Foi aqui mesmo que eu tinha marcado. Vocês vão ler, vocês vão registrar aí, tá, turma? Até a página 37. O que que tem na página 37? Na página 37 tem 2 datas. Tem o domingo, dia 26, e tem a terça-feira, dia 28. Vocês vão ler, por favor, até o domingo. Ah, que delícia! Desculpa, gente, que eu começo a ler que eu fico meio empolgada. Vocês vão ler até a página 37, até o relato de domingo, dia 26 de janeiro de 1992. Combinado? Esta é a leitura para esta semana. Combinado? Semana que vem tem mais, tem coisa bacana vindo e eu aguardo vocês com leitura e com o nosso diário. Vem cá, meu diário mais bonitinho. Deixa eu arrumar aqui. E com o nosso diário. Gente, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. Até terça-feira. Beijos.